Você abriu aí, João capítulo 4? Abriu? Vamos ler então. Vamos falar sobre aliviando a bagagem. É o mesmo tema do estudo da Doce. Você está participando da Doce? Então esse é o estudo que a gente está lá na Doce, participando juntamente com os irmãos. Então a gente vai falar no mesmo tema, até para dar uma conversada maior lá no seu grupo, e durante a semana você ficar também mais inteirado nesse assunto específico sobre aliviar a nossa bagagem. João capítulo 4, verso 1, diz assim... Gente, cadê o Blaine? Ah, tá arrumando. Beleza. Que silêncio, né? Vamos lá? João capítulo 4, verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu-se por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus para ela: dê-me um pouco de água. Verso 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, diz aí João. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças, te louvar, porque estamos diante da tua palavra, tua santa, poderosa e eterna palavra. Queremos pedir ao Pai que o Senhor nos direcione nessa noite, que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor já tem falado até aqui. E agora, Pai, nós queremos, durante a exposição dessa passagem, também ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, nos ajude e nos direcione. Amém. Amém? Você espera só um pouquinho? Calma aí. Vou pegar um negócio aqui que eu deixei para vocês. Você já imagina o que é, né? Gente, essa aqui é a minha mala lá de casa. Estava em cima do guarda-roupa. Quando a gente vai viajar, pequenininha, né? Vou deixar ela aqui para ficar bem exemplificado o que nós vamos falar hoje. Tá bom? Aliviando a bagagem. Quando a gente viaja, não sei, quando você viaja, você leva muita coisa? E as mulheres estão assim, Mulher normalmente leva bastante coisa, né? Leva até coisa que não precisa. Vai viajar de avião, leva até paraquedas, porque vai que, né? Vai que precisa, né? Então ela leva coisa, vai viajar 3 dias, leva coisa para 14. Eu e os meus números quebrados. Leva para 14 dias. Então a mulher tem homem também, tá? Eu sou um deles. Eu sou um deles. Leva bastante coisa. Estou aprendendo a levar menos. Confesso aos irmãos, estou melhorando, né? Graças a Deus, né? Com a ajuda da Lília. A Lília leva menos coisas. Ela já é mais prática.
Eu não, eu levo bastante coisa. Mas assim, o comum normalmente é a mulher mesmo carregar mais coisa, né? Mas tem homem também que faz isso, que eu sei. Não é só eu, não. Não estou sozinho nessa. É, então a gente leva muita coisa, excesso de bagagem. Aí o que acontece? Se você vai viajar de avião, bate um desespero. Se você não tem balança na sua casa, você leva a sua mala lá na farmácia e bota aquela mala pesada em cima da balança e bota lá, todo mundo vendo aquela cena. Você já fez isso. Ou se não, hoje em dia não, hoje em dia você tem balança em casa, é ou não é? A gente tem balança em casa, bota a sua mala em cima da balança de casa para ver se deu lá a quantidade de quilos, que eu nem sei quanto que está hoje. 10 só? Gente, está difícil de viajar. 23, né, para embarcar, está difícil viajar só com 10 quilos. Aí você olha aquela pessoa no avião, só com a mochilinha, você fala, puxa vida, como que ele consegue? Como ele consegue viajar só com a mochilinha e está tudo certo, está feliz da vida, não precisa ir para a esteira, aquela esteira demorada, que você nem sabe se a sua bagagem vai vir, você amarra uma fitinha colorida para destacar que aquela é a sua, senão você vai misturar com as outras, é ou não é? Aí você fica perdido naquela sua bagagem, e quando ela extravia, nunca mais volta. Já aconteceu isso com muita gente. Então, viajar com bagagem é um desafio, ainda mais quando ela está cheia, está pesada. Aí, meu irmão, aí fica muito mais complicado. Existe, quando a gente vai no caso do aeroporto, você vai pagar pelo excesso de bagagem. E é caro, não é baratinho não. Então, você paga pelo excesso de bagagem. Às vezes, a gente vai viajar de carro, né? Às vezes, você não vai viajar de avião, mas você vai viajar de carro. E ali você bota... O menino fica fazendo... Aí, voltou. Aí... Você bota lá no carro 300 quilos também, você vai pagar por isso, porque seu carro vai pesado e você vai consumir mais combustível. Você não, né? O carro vai consumir mais combustível, então você também vai pagar por isso. Pensando nisso, que os excessos de bagagem são cobrados, seja no combustível do seu carro, ou seja lá no aeroporto, os nossos excessos de bagagem pessoais também serão cobrados um dia. Se a gente está carregando muita coisa dentro da nossa mala, que é a nossa vida, uma hora a conta chega. E aí, meu querido, aí você vai sentir como é ruim essa cobrança. Vai ser cobrado talvez pela sua casa, pela sua família, talvez você vai ser cobrado lá no seu trabalho, talvez você vai ser cobrado por você mesmo, pelo seu corpo, que já deu, que já cansou, ou por Deus. Deus vai chegar e vai te dar um ultimato para uma mudança na sua vida. Então, essa cobrança, ela vem de alguma forma. E nós precisamos estar atentos a isso, porque nós, muitas vezes, temos carregado na nossa mala, que é a nossa vida, peso pesado. E isso que nós temos aprendido na Doce, e também nós queremos trazer aqui para a igreja, é muito perigoso para nós. Porque seja o peso aí de culpa que você carregue, e é um peso muito pesado, o peso da culpa. Seja o peso desse cansaço, desse estresse que está te cercando aí todos os dias, e é pesado, essa conta chega. Seja o peso da aflição pelas coisas que estão acontecendo no mundo, pelas coisas que você está assistindo, pelas coisas que você está vendo, essa conta chega. Seja o peso da ansiedade, das coisas que precisam acontecer na sua vida, você, independente da sua idade, você tem a ansiedade da sua vida, da sua história, e essa ansiedade, de certa forma, vai te trazer um peso muito grande. Medos do futuro, medo do passado, medo de coisas do presente, são pesos que a gente carrega, remorsos por conta da culpa e solidão. São algumas coisas que eu listei aqui, só para a gente começar a nossa prosa, porque de fato,
pesos nós temos carregado nessa malinha, que é a sua vida. O que rolou? Nessa malinha que é a sua vida, e isso pode ser algo que vai chegar um momento que você não vai aguentar mais carregar. Vai chegar um momento onde você vai ter que parar. E talvez você já está vivenciando isso. Uma hora que você dá uma paradinha aí, porque o negócio ficou pesado demais. Pensando nesse ano do renovo, nós propomos esse tema, aliviando a bagagem aí para nós na Doce, e também aqui para a gente pensar, que como é que nós queremos viver um renovo se a gente está carregando um tanto de peso desse? Como que a gente vai viver um ano de renovo se a gente está carregando tudo isso na nossa vida? Hoje, a esteira não é o aeroporto, mas é a sua vida. Hoje, a mala, o material dessa mala não é tecido, ou talvez couro a sua, ou talvez outro tipo de material, mas sim os encargos, os fardos, as preocupações. Tudo isso você está carregando nessa mala, que é a sua própria vida, e isso está trazendo consequências ruins para você. Ansiedade, essa correria, a ponto da gente estar num culto como esse e não conseguir parar e concentrar. A ponto de a gente estar num culto como esse e não conseguir receber do Senhor, porque minha mente está no amanhã. A gente fica aqui, queridos, 1h, 1h45, no máximo estourando 2 horas. E aí, nós não temos aproveitado nem o presente, mas estamos ruminando o futuro e ruminando o passado e pensando no que será o amanhã, o futuro. Ou seja, a gente não vive o agora que Deus nos deu. O que a gente tem é isso aqui, é o agora. E nós estamos deixando passar. Jesus trouxe você aqui hoje para falar com você, os excessos da sua bagagem. Jesus quer que você tire os pesos extras da sua bagagem. E nós vamos entrar nesses pesos aqui. Ele diz para você, é um texto que está lá em Mateus 11:28, que a gente tem colocado, repetido no estudo da Doce, que é: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A gente está lembrando isso, porque, como eu disse ali, a esteira é a nossa mente. A esteira aí da nossa vida é a nossa mente. A gente precisa lutar, batalhar com a nossa mente todos os dias, senão a gente não vai conseguir se livrar desses pesos. Na maioria das vezes, queridos, as maiores preocupações que a gente tem na nossa mente não vão se tornar real. 90% delas não se tornarão reais, mas nós estamos aí ruminando, preocupados com um monte de coisa. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aí, você tem alguma bagagem aí? Sua bagagem está pesada? Sua mala está pesada? Está difícil de carregar? Como é que ela está? Para onde você está indo com tanto peso? Você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Então, você está diante de um Deus que pode te ajudar, meu irmão. Nós não temos aqui palavras de autoajuda para você, mas sim uma palavra viva que nós lemos aqui, que vem do alto, ou seja, nós temos uma ajuda do alto para nós aliviarmos o peso que a gente tem carregado na nossa vida. E aí, quando eu falo disso, querido, eu estou falando para você de todas as idades. Se você é jovem, adolescente, nós sabemos que essa geração tem sido bombardeada com crises de ansiedade e tantas outras coisas. Se você está na meia-idade, tem a crise da meia-idade. Se você está já aí chegando aos 60, tem também essa crise do fim da vida. Então nós estamos vivendo todo o tempo, de um lado ou de outro, carregando pesos. E é sobre isso que nós precisamos pensar. Você precisa aliviar suas bagagens por aqueles que você ama. Alivie suas bagagens pelo Deus que você serve. Alivie suas bagagens para a sua própria alegria e paz.
Alivie suas bagagens, querido, e sua vida vai ser muito melhor, mais leve e renovada, que é o que nós temos buscado aqui. Estamos prontos para isso? Então aperte seu cinto, para a gente fazer essa viagem hoje e domingo que vem, nesse tema. O texto que nós lemos fala dessa mulher samaritana. Talvez você já ouviu falar dessa história, você já conhece um pouco dela. Eu quero falar dessa mulher hoje e domingo que vem. Nós vamos dar continuidade, que não vai dar para falar tudo sobre ela e sobre esse encontro de Jesus com ela. Então nós vamos dividir em duas partes. Para isso, nós precisamos entender que conflito é esse. Existe um conflito aí com Jesus e a mulher samaritana. Existe um conflito, um pano de fundo nessa história, até Jesus se encontrar com ela. Então eu sou da época que a gente rebobinava a fita, vamos rebobinar a fita aí. Rebobinamos e fomos lá para o tempo do rei Davi, para os tempos do rei Salomão. O rei Salomão morre e agora o reino de Israel é dividido. 10 tribos, são 12. Esse reino é dividido e forma então esses 2 povos. O povo do norte, então eles estabelecem ali em Samaria a sua sede, a sua capital. Passado um pouco de tempo, o povo ali de Samaria, o povo do reino norte, melhor dizendo, eles são levados cativos pela Síria. Eles são levados escravos. E nessa leva que muita gente vai, e nesse retorno também, depois que eles voltam, acontece ali no Reino Norte, o rei da Síria, ele coloca pessoas, assírios, pessoas que são de outras nações, para habitar naquele lugar. E quando o povo volta, então eles começam a se casar com essas pessoas que eram de outras nações. Então vira um povo misturado, miscigenado. Um povo aí que agora não é plenamente judeu ou israelita. Quando o reino sul também acontece essa leva, e eles são levados não para a Síria, e sim para a Babilônia, olha o plano de fundo, tá, queridos? Vem aqui comigo. Aula de história, quem gosta. Eles são levados para a Babilônia. Então, depois que eles retornam, os samaritanos querem voltar a fazer aliança com o povo de Judá, mas eles não aceitam, porque já estava um povo meio misturado, e o povo de Judá ali não aceita essa mistura. Beleza. Os samaritanos, então, desistem dessa aliança e começam a atacar o povo de Judá. Como? Aí tem duas histórias principais, que é Esdras e Neemias. Quando o povo de Israel volta, então, da Babilônia, o povo de Judá volta da Babilônia e ali começa a reconstruir o templo em Jerusalém, que era a sua capital. Os samaritanos começam, então, a atrapalhar essa construção, e isso acontece também na construção dos muros com Neemias. O povo samaritano, de novo, atrapalhando. Então, começa essa guerra aí. Olha o plano de fundo. Essa batalha entre os samaritanos e os judeus. Eles começam, então, a viver em conflito, de um povo misto e um povo que se considerava puro, totalmente puro, na sua nação, na sua raça. O povo, então, de Israel, do Reino Norte ali, de Samaria, constrói no Monte Gerizim, e esse ponto aqui é importante, porque está na conversa ali de Jesus com a samaritana, eles constroem um templo de adoração. Então, em Jerusalém tinha um templo de adoração, e ali em Gerizim também tinha, construído pelo povo de Samaria. Só que passa um tempo, aquele templo é destruído por pessoas, por um governador, então, de Judá. Gente,
O povo de Samaria, então, e de Judá, vira essa brigaiada toda, essa separação toda, e essa combinação de eventos, cria então essa disputa entre judeus e samaritanos. Nos dias de Jesus, agora estamos nos dias de Jesus, esse era o cenário. Existia um muro de separação, não físico, mas espiritual, racial, cultural, religioso, entre aqueles povos. Fora isso, existia ainda algo específico em relação às mulheres. Por exemplo, um rabino, um mestre, ele não podia conversar com uma mulher. Ele não podia nem conversar em público com a sua própria esposa, o mestre. E Jesus era tal. E fora outras questões em relação a mulheres que existiam naquela época. Quando Jesus, então, se assenta naquele poço ao meio-dia, com o sol rachando na cabeça, cansado, ele está diante desse cenário. Entende isso? Quando a gente lê assim, friamente, fala, mas o que está querendo dizer aqui? Não, existe todo esse conflito por trás. Então, existia uma separação cultural, como eu disse, uma separação racial, um povo misturado e um povo puro, puramente judeu, uma separação religiosa e essa questão de gênero, de uma mulher. E Jesus entra aí nessa história. Vamos para frente? Entendido? Como que a gente vai aliviar a bagagem diante dessa história aí? Então vamos lá. João 4, do 1 ao 10 que nós lemos, a gente leu até o 10, né? Nós vemos aqui, espera um pouquinho. Que aquela mulher, ela chega para pegar água meio-dia. Gente, meio-dia, você saiu já no sol meio-dia? O sol está daquele jeito. Ela sai meio-dia, e sozinha. Normalmente, as mulheres que iam buscar água em poços, elas iam em grupos, elas se juntavam, iam juntas, unidas, e iam cedo, quando o sol estava mais fresco. Mas essa mulher sem nome, essa mulher samaritana, ela vai sozinha meio-dia, porque ela tinha certeza que naquele momento não tinha ninguém. Eu quero falar com você nesse primeiro ponto, para a gente tirar aqui da nossa bagagem. Domingo que vem eu vou tirar todas, porque hoje eu não vou conseguir tirar tudo. Vamos tirar mesmo daqui, que é a rejeição. Aliviar, tirar o peso da rejeição. Aquela mulher, ela se sentia rejeitada. Ela estava sozinha, ela se excluiu do grupo, porque ela tinha coisas na sua alma, na sua vida, que fez com que ela tomasse aquela decisão de ficar só, de não ter contato, de evitar a exposição. E a gente vai ver isso mais para frente, que ela tinha uma questão moral ali mal resolvida, mas talvez por essa questão moral, ela também se sentia, ela se auto-rejeitava diante daquela sociedade. Por quê? Porque o povo de Samaria, por mais que era um povo misto, inclusive a sua religião ficou mista, virou um sincretismo religioso ali em Samaria, um negócio bem bagunçado, mas o povo, eles mantinham ali, pelo menos, o Pentateuco, eles criam nesses 5 primeiros livros da Bíblia e guardavam aquela parte. Então, eles tinham uma consciência moral de algumas coisas. Então, ela, por entender isso, ela se considerava mal vista diante da situação que ela vivia e trazia essa rejeição para si mesma. Beleza, existia aí um ponto. Acontece que muitas vezes as rejeições que temos, elas são fruto de algo que nós vivemos, do que fizeram por nós, ou de coisas que no decorrer da minha vida eu fui crescendo e não fui sendo alimentado, entre aspas, não um alimento físico, mas um alimento emocional em algumas áreas da minha vida, então gerou algumas lacunas e a rejeição, ela entrou ali. Ela está ali.
ela está ali presente de alguma forma. A rejeição vai gerar nessa pessoa, e talvez gerou nela e gera em nós, uma falta de senso de pertencimento. Então, ela não estava no meio das mulheres, porque talvez as mulheres já rejeitavam ela, e ela não se sentia parte daquilo. A rejeição faz você não se sentir parte de um todo, parte da sua família, parte da igreja, parte ali no seu trabalho, porque existe uma raiz de rejeição dentro de você, e isso é um peso muito grande. Ou fragilidade diante das críticas. Quem tem uma raiz de rejeição, ele é muito sensível a críticas, é muito focado nas suas falhas, nas suas próprias falhas. Ele se cobra muito, ele se exige muito, ele tem muitas sobrecargas emocionais, ele se sente sozinho, ou tem dificuldade, e esse sentimento de solidão é por ter dificuldade de confiar nas pessoas, com medo de perder, talvez, algumas pessoas que estavam por perto. Então, olha só, queridos, como esse peso da rejeição é importante que nós tiremos dessa bagagem da nossa vida. Existe essa rejeição emocional em nós, mas também pode existir, e talvez existia na mulher samaritana, uma rejeição espiritual. Porque espiritualmente ela estava buscando respostas para a sua vida em homens. Mas existia e existe uma rejeição espiritual quando nós não estamos em Cristo. Nós rejeitamos a Cristo lá atrás, ou nesse processo, nós estamos rejeitando a Cristo, e os rejeitados rejeitam. O verso 10 vai falar assim, Jesus vai falar com ela, né, no verso 9 melhor, vai falar: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber. Então ali ela já está gerando aquele muro de separação que eu disse. Antes dela saber que Jesus era Jesus, mas a rejeição já estava distanciando ela daquele homem. Isso a gente precisa pensar também na nossa situação espiritual, porque quando nós éramos estranhos, diz, por exemplo, Filipenses 3,18, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Perdão, Efésios 2,5. Filipenses 3,18 vai dizer que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Então nós éramos estranhos, nós rejeitávamos a obra de Cristo. Então quando nós não temos Cristo, nós estamos perdidos, sem direção, assim como aquela mulher. Para onde você está indo? O que você anda fazendo? Talvez você tenha Cristo, mas precisa desse renovo em Cristo para realmente encontrar de novo a sua direção. O pecado ele vai nos deformar e vai gerar uma bagunça em nós, e a gente vai ficar sem direção. O peso da rejeição, seja espiritual, seja emocional, como a gente alivia isso? Como que a gente tira isso dessa nossa mala da vida? O verso 1 vai falar o seguinte, perdão, queridos, verso 4, tá? Era necessário passar por Samaria, tirar o peso da rejeição. É interessante aqui que Jesus estava indo da Judéia para Galiléia, e nesse caminho de Judéia para Galiléia, passar por Samaria era mais rápido, mas tinham dois caminhos diferentes, e os judeus preferiam escolher esse caminho mais longo, fazer a curva, do que passar ali por Samaria, por conta desse conflito todo. Mas Jesus, em seu íntimo, entendia de um propósito, de passar por Samaria. E ele diz, era necessário passar por Samaria. Isso aqui é muito lindo a gente pensar, meu querido. Quando Jesus diz, é necessário eu ir lá em Samaria, e justamente meio-dia, e justamente uma mulher estava lá, porque Jesus sabia do coração daquela mulher,
E Jesus vai ao encontro dela. Jesus, em vez de cortar a curva, não tem quando a gente não quer encontrar alguém, a gente faz a curva, corta a curva. Jesus não corta a curva, ele vai reto naquele propósito de ir ao encontro da necessidade emocional de rejeição e de espiritual de rejeição daquela mulher. Olha aqui para mim, querido, Jesus, ele vai ao nosso encontro, onde quer que a gente esteja. Jesus, ele vai ao nosso encontro, no encontro da nossa dor, no encontro da nossa rejeição, no encontro enquanto você estava lá perdido, sem direção, sem ele vai lá. O primeiro encontro de Jesus com Jesus que eu tive, assim, que me impactou, foi trabalhando, digitando os meus negócios no escritório. Foi ali ouvindo Preciso de Ti, que vocês cantaram hoje. O Evangelho já estava me sendo apresentado, mas foi naquele momento específico que eu fui inundado por uma presença tão poderosa do Senhor. Jesus falou assim: eu vou passar ali. E foi lá, ao meu encontro. Você se lembra de onde foi que Jesus passou para te encontrar? Você se lembra, ou você quer esse encontro com Jesus? Se você já está em Jesus, você tem lembranças desse momento seu com Ele, traga isso à memória, querido, porque a gente vai perdendo isso com o tempo, e Jesus, ele já veio ao seu encontro, talvez ele venha ao nosso encontro, e quando ele vem ao nosso encontro, esse peso da rejeição é aliviado. Por quê? Porque um homem, um Deus, todo poderoso, todo lindo, todo perfeito, ele vem ao meu encontro, ao seu encontro, todo lascado, todo sujo, e ele vem e se compadece de você, se doa por você, se entrega por você. Esse Deus te faz agora pertencer a Ele, pertencer a um lugar, não só aqui na terra, mas no céu. E isso nos leva para um lugar de filiação, de identidade, não mais de rejeição. Então a nossa rejeição, meu irmão, ela é curada quando Jesus vem ao nosso encontro e diz: vem aqui, querido, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vim ao seu encontro. Eu quero ter um encontro com você. Jesus está chamando talvez você nessa noite, querido, para ter um encontro com Ele. Um encontro real que vai mudar a sua vida, a sua história. No verso 7, ele diz assim: me dá um pouco de água. Olha só, o próprio Deus assentado ali com aquela mulher, pede água. Isso aqui também é muito significativo, porque Jesus está mostrando ali para mim, para aquela mulher e para nós, a sua vulnerabilidade, como homem que ele estava andando, caminhando ali no sol, se assenta ali do lado do poço e dá um pouquinho de água. Jesus, querido, ele se fez homem, ele se fez como eu e você, de carne e osso, ou seja, nesse sentido, ele sabe o que você sente. Se é rejeição, ele foi rejeitado. Isaías 53, 3. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi rejeitado, foi desprezado. Ninguém tinha por estima. Então, se alguém sabe de rejeição, é Jesus. Se você é rejeitado, se sente rejeitado, e isso te incomoda, vá até Ele, porque Ele foi rejeitado. Não foi pouco não, foi muito rejeitado. Ele se submete a ser homem, a pedir água, para que Ele soubesse o que você sente quando você foi rejeitado. O que eu sinto, o que eu senti quando eu fui rejeitado, Jesus sabe. Ele experimentou ser homem. O fato dele ter sido como nós faz isso. O peso da rejeição é aliviado quando a gente recebe essa compaixão de Jesus. O verso 10 vai falar dessa água viva, pedindo água. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido dele e receberia dele água viva. Conhecer o dom de Deus, a água viva, o dom que veio de Deus, a água viva, que é o próprio Jesus.
Ele é a própria vida, Ele é a água da vida. Se nós bebermos dele, nós não teremos mais sede. Então, essa água aqui, que nós vem para saciar, de fato, a nossa alma sedenta e vazia de tudo, e vazia de Deus. Então, Ele vem para nos saciar, Ele vem para tirar esse peso da rejeição de nós, porque a sua água, essa água vai entrando e vai preenchendo as lacunas do nosso ser. Vai nos transformando, vai nos preenchendo, vai nos saciando, vai nos dando alegria, vai nos lavando, porque a água tem essa função também de lavar. Vai te purificando, meu irmão. É essa água viva que é Jesus, que está disponível para mim e para você. Todos os dias, você pode beber dele todos os dias, você pode ir nessa fonte todos os dias. Por que você não está indo? Por que nós não estamos indo a essa fonte que jorra todo o tempo, é uma fonte que não seca e não cessa? Por que nós não acessamos essa fonte todos os dias? Talvez você se sente rejeitado e você não consegue acessar o coração de Deus por conta dessa rejeição que vem aí batendo na sua porta todos os dias. Entenda, querido, entenda que, por exemplo, o Salmo 27:10 vai dizer: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 1:6, para o louvor da glória da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, o amado das nossas almas. João 1:12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está aqui o ponto, filhos de Deus. O filho que não é rejeitado, o Senhor não rejeita os seus filhos. Ele é um pai que através do seu único filho, entregue por nós, hoje nós podemos ser filhos desse Deus, por adoção. Então nós podemos ter livre acesso ao Pai, por adoção, através de Cristo Jesus. Então alivie, querido, o peso da rejeição na sua vida. Alivie o peso da rejeição. Como eu disse, talvez existam rejeições que você acha que fizeram por você, mas às vezes foi só a forma como você enxergou o mundo. Eu falo por mim, porque eu tinha lá atrás um problema de rejeição com meu pai, e quando eu conheci a Jesus, essa paternidade tão tremenda, eu fui entender que era a forma como eu vi o mundo. E hoje eu entendo que meu pai sempre me amou do jeitão dele, mas eu precisava de um amor que preenchesse totalmente a minha alma, e isso eu encontrei em Jesus. Você só vai tirar o peso da rejeição, querido, em Cristo Jesus, quando você tiver um encontro real com Cristo Jesus. E se você já teve esse encontro com Jesus, você precisa ir a essa fonte todos os dias. Ir a essa fonte todos os dias. Ser renovado por Ele, pelo amor dEle, pela graça dEle, por esse rio de vida que é Ele. Amém, queridos? Estão pensativos hoje, né? Que bom. Verso 11. Alivia a bagagem. Se você acordar, eu vou gritar um pouquinho. Tira o peso da rejeição e tira o peso do materialismo. Verso 11. Disse a mulher, vamos ler a Bíblia? Todo mundo lendo a Bíblia aqui, tá? Disse a mulher, eu estou na NVI, tá, queridos? O Senhor, vamos ver até o 15. O Senhor tem com o que tirar água, o poço é fundo. Onde conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? A mulher disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda estava num processo de entender o que Jesus estava falando.
E é assim no nosso processo, na nossa caminhada. E semana que vem a gente vai ver o encerrar dessa história aqui, que é lindo. Claro, você pode ler na sua Bíblia, mas durante o sermão também a gente vai ver isso. Materialismo, querido, enfatiza então a importância dos bens materiais, do que é palpável, do que é visto. Aquela mulher fala assim, como o verso que a gente viu aqui, me dá para que eu não preciso voltar aqui e tirar água. Ela estava pensando naquilo que era palpável, aquilo que era real ali para ela. Ela tinha que ir ali todo dia sozinha, meio-dia, não sei se era todo dia, mas talvez sim, talvez não, depende da sua necessidade, tirar a água no sol quente, carregar naquele vaso para sua casa. Então, quando Jesus traz essa mensagem para ela de uma água viva, que ela não teria sede outra vez, ela fala, então me dá, porque vai me poupar esforço. Vai me poupar esforço. Claro, depois a gente vai ver uma crescente nesse entendimento, mas pegando esse entendimento dela e falando sobre essas coisas materiais que a gente bota na nossa mala, nós temos um problema com isso muito sério. Quando a gente está com os nossos olhos na questão tão somente material dessa vida aqui. Aí sua mala vai ficar pesada, meu irmão, meu querido, minha querida. Fica. Fica mesmo. Fica. Fica. Eu coloquei aqui algumas consequências desse materialismo. Insatisfação constante. Nunca está bom. Está pesado. Eu tenho uma bicicleta. Não está bom. Não que a gente não possa querer algo melhor. Não é isso, querido. Entenda isso. Mas eu quero mais. Está sempre mais. Eu estou ganhando pouco. E essa falta de gratidão, sabe? Então, esse materialismo aqui, para as coisas que a gente está vendo, palpável. Está pesado esse canto, eu quero tacar fora. Relacionamentos baseados em status. Eu estou com fulano e com cicrano porque vai me dar status. Vou ficar bem visto do lado dessas pessoas. Isso é algo material. Ansiedade quanto às coisas materiais, quanto à questão financeira, quanto à conta no banco. Essa ansiedade do seu trabalho, dos seus bens, do dinheiro que está indo, que não está entrando, e isso traz grande peso para você, querido. Pesado demais. Ansiedade se eu vou passar, se eu não vou passar na faculdade. E a sua vida vira em torno disso tão somente. Não tem mais vida, é só aqui, estudo. Não se abre para mais nada na vida. Ansiedade do seu trabalho, de sua vida financeira. Isso vai gerar falta de gratidão, vai gerar reclamação, e isso vai pesar a sua bagagem, meu irmão. Materialismo. A mulher, quando ela olha para isso, ela estava sedenta. Jesus vai ao encontro dela de uma forma muito especial, porque havia nela um anseio também muito especial, mas ela nunca foi satisfeita. Como eu disse, ela foi atrás de homens. Ela foi atrás de coisas dessa terra e se perdeu. Aí, lá no verso 11, ela fala, Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. O poço é fundo, acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Aqui ela está olhando para onde? Para o poço. Para aquele poço que estava diante dos olhos dela. Jesus está querendo tirar os olhos dela desse poço, onde a água é tipo uma cisterna parada, e olhar para um rio, para uma água que flui. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Tirar você desse olhar limitado que você tem e que te pesa, e fazer você olhar para algo maior. Tirar os seus olhos dessa terra para as coisas aqui, tão somente. Só para isso aqui, só para o meu dinheiro, só para o meu trabalho, só para os meus estudos, só para o meu sapato que eu estou vendo aqui, e não sei o quê, e abrir a sua visão, expandir a sua visão, para você enxergar além, para você enxergar que tem mais coisa para a gente viver em Cristo, tem mais vida em Cristo, tem mais prazer em Cristo, tem mais alegria em Cristo, e a gente está aqui fechado, limitado nas coisas que eu posso tocar, olhando para esse poço fundo ou sem fundo. Qual é o poço fundo que você está olhando? Quais são os seus poços que você está aí de volta dele, cuidando dele, meu irmão, querido?
Tira os olhos desse poço um pouquinho, levanta sua cabeça, olha quem está falando com você, olhe para a palavra, olha para a presença de Jesus, olha para isso que é muito maior, que nós precisamos ver e viver, amém, igreja? Um amém aqui para mim, para o Senhor. Como aliviar esse peso então? Vamos responder, rapidão, e aí eu já encerro. Hoje nós vamos falar só desses 2 pesos, domingo que vem nós vamos falar de mais 2, beleza? Amém? Verso 13, diz assim, o que Jesus disse, né? Quem beber dessa água terá sede outra vez. Então, ter consciência que as satisfações desse mundo são temporais. Você quer ficar livre do peso do materialismo? A primeira coisa, ter consciência, que eu falei, abra os seus olhos, abra sua mente, para que existe algo maior, para que existe algo que transcende isso aqui, que transcende essa vida, para a gente não ficar agarrado somente nisso aqui, para a gente olhar para o eterno e aquilo que é eterno. Então o peso do materialismo ele vai ser aliviado na nossa vida quando a gente deixar de olhar para as coisas dessa terra tão somente. A gente tem que cuidar dos nossos, tem que cuidar das nossas coisas, cuidar de nós mesmos, aquela coisa toda, mas a gente precisa olhar para aquilo que é eterno, a gente precisa estar de olho nisso, a gente precisa estar focado nisso, todo o tempo. Verso 14, água da vida, ou água que jorra para a vida eterna, ou vida eterna. Algumas tradições vão falar assim, água da vida ou vida eterna. Então o que Jesus está falando? Que nós nunca mais teremos sede, meu irmão. Nós nunca mais, nós seremos saciados. A nossa satisfação, fica com essa palavra, satisfação. Pensa um pouquinho. Satisfação. Tá. No que você tem satisfação na vida? Pense aí. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, tenho satisfação, tenho prazer no quê? Beleza. Satisfação. Aqui, essa satisfação que Jesus está mostrando para mim e para você é algo que transcende, é algo que vai para a vida eterna, uma plena satisfação nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna, é ter senso de eternidade. Eclesiastes 3:11 vai dizer que há em nós, foi plantado em nós um anseio pela eternidade. Então se a gente vive só focado aqui, tem alguma coisa errada, vai pesar sua mala. Se você olhar só para as coisas dessa terra, vai pesar, e já está pesando, eis que te digo de mim mesmo, já está pesando. Então, meu irmão, solta esse trem, solta essa bagaceira toda, em nome de Jesus. Para de ficar olhando para esse poço sem fundo, olha para cima, não olha para o poço, olha para cima, olha para o que é eterno. Tire os seus olhos do poço sem fundo e olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o amado da minha alma, o amado da sua alma. Nele a nossa sede é saciada. Nele, quando nós nos encontramos com Ele, e a promessa dele é derramar água sobre o sedento. Derramar água sobre o sedento, está lá em Isaías 44. O peso do materialismo é aliviado quando pensamos e desejamos estar com Cristo, quando nós pensamos e desejamos estar com Jesus, quando nós desejamos o amado da nossa alma, quando nos saciamos nele. Então não olha, querido, tire os seus olhos dessa coisa passageira e olhe para Ele, olhe para Jesus, olhe para a eternidade. Vou continuar falando aqui de água. Deus convida a todos, Isaías 53, todos que têm sede, vinde às águas, vinde às águas. Se você tem sede, vai às águas, que é Jesus. Deus prometeu que o seu povo tiraria a alegria, as águas do poço de salvação, está lá em Isaías 12. Jesus disse também em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,38, o Espírito que flui como um rio dentro de nós, essa fonte que jorra para a vida eterna. Então nós não somos poços, nós somos como também esses rios que fluem para a vida eterna, esses rios também que vão alcançar outros, meu irmão. Ei, querido, a sua vida não pode estar retida em você mesmo, está errado. A sua vida não pode ser um poço, a sua vida tem que ser um rio.
Se você está olhando só para você mesmo, só para as suas angústias, só para as suas dores, só para o seu mundinho, só para o seu materialismo, você vai ficar ruim mesmo, porque nós somos ruins, a nossa água é amarga, mas em Cristo nós podemos beber água pura, água doce, água fresca, água cristalina. Precisamos sair desse lugar, irmão, precisamos tirar esse peso, pelo amor de Deus, das coisas dessa terra, da rejeição da nossa alma, aliviar, tirar de uma vez por todas, porque senão não dá. A gente vai viver sempre amargo, sempre tropeçando, sempre insaciado, buscando satisfação em coisas dessa terra. Jesus, para encerrar, meu irmão, quero convidar o louvor aqui. Nós cantamos uma música, não sei se você chegou no horário, mas a gente estava cantando uma música bem no início do culto, né, Lari? Que eu esqueci o nome. Tu és. Tu és. Gente, e fala sobre essa história aqui, olha só, como Deus é maravilhoso. E eu não pedi. Pedi? Não pedi. Pedi? Não pedi. Fala dessa história aqui. Então você vai ouvir ela e você vai ver essa história. E se coloque no lugar dessa mulher samaritana. Mas eu não encerrei ainda não. Espera aí só um pouquinho. Estou encerrando. Alivie sua bagagem, querido. Verso 15. Eu vou ficar com essa primeira frase dela aqui, que diz: Senhor, me dê dessa água. Ela estava indo numa crescente de entendimento, de beber dessa água da vida, e você vai ver semana que vem, no próximo capítulo. Se não faltar domingo que vem, já estou fazendo essa ponte. Estou fazendo essa ponte. Você que não veio no culto, querido, você está aí doente, passando mal, vem domingo que vem, em nome de Jesus, você vai estar bem. E você convide outros. Vamos ouvir e beber da palavra de Deus. Enfim, Senhor, me dê dessa água, diz ela. Tirando o peso da rejeição, tiramos 2 pesos hoje só, mas já dá uma aliviada boa, dá ou não dá? Tirar o peso da rejeição e tirar o peso desse materialismo, ficar olhando para o poço, já dá uma... Tem uns pezinhos ali dentro ainda, mas já deu uma aliviada. Tirando o peso da rejeição, o peso do materialismo, o dom que veio de Deus, essa água viva dele para nós, essa água viva que sacia a nossa sede, ter consciência e a satisfação que as coisas desse mundo são temporais, ter senso de eternidade, que a gente não vai ficar aqui. Existe, querido, uma sede em mim, e precisa existir uma sede em nós, uma água, por essa água que jorra para a eternidade, amém? Essa água que vai nos saciar verdadeiramente, beber dessa água, dessa fonte viva, que é o próprio Jesus. Isso sim vai tirar os pesos que nós estamos carregando, amém? O seu amor, o amor do Senhor por nós nos preenche. Ele é a fonte. Ele é a fonte da vida. Só Ele pode tirar o peso da rejeição que você anda carregando aí. Só Ele pode tirar o peso do materialismo que você anda carregando aí. E os outros pesos que a gente vai falar ainda. Ele é a fonte da vida eterna, da água da vida eterna, nosso amado Salvador. Ah, como nós precisamos desse amado. Como nós precisamos precisá-lo, como nós queremos querê-lo, desejá-lo. Entende a diferença? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique de pé, em nome de Jesus.